Olá, bom dia. Está no ar o Tarobá Cidade, hoje com um programa especial sobre o setor industrial, responsável pela geração de mais de 20 mil empregos em Londrina e na região, um faturamento de mais de R$1 bilhão por ano. Qual é a real situação agora? Qual a saída que o setor encontrou? Para falar sobre isso, a gente recebe ao vivo aqui em nossos estúdios Marcos Gimenez, que é presidente do Sindimetal, Sandro Nóbrega, presidente do Sinduscom, Fernando Moraes, presidente da CIL, Vitor Cunha, coordenador de Educação e Tecnologia do Senai, Eugênia Kirata Nunes, advogada. Bom, de acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Londrina, nós temos confirmados 102 casos, recuperados 88 óbitos, 14 suspeitos e 66 casos descartados. Já são 1.010 casos, né? Então a gente está conferindo ali 14 casos, são óbitos, UTI, alguns em enfermaria, isolamento domiciliar e também curados. Pandemia, como que o setor industrial está se reinventando? A gente preparou um vídeo para falar um pouquinho sobre isso. Muitos são os setores afetados pela pandemia do novo coronavírus. Desde março, presenciamos fechamentos, reaberturas e também o encerramento das atividades de diversas empresas. Para enfrentar os impactos deste tsunami, muitas medidas precisaram ser tomadas. Em Londrina, um decreto divulgado pelo prefeito Marcelo Bellinati no dia 24 de março anunciou medidas ainda mais rígidas para controle e prevenção do novo coronavírus. Entre elas, o fechamento de todas as indústrias da cidade. Apenas indústrias que produziam artigos de primeira necessidade continuaram funcionando, como, por exemplo, limpeza, alimentos, higiene e artigos médicos. Grandes transformações ocorreram dentro de um curto espaço de tempo. É preciso se reorganizar, replanejar e se reinventar. Entidades, empresas, empresários, colaboradores buscam agora uma recuperação econômica. Bom, para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui um time de peso. Quero agradecer a vocês que vieram. Muito bom dia. Marcos Gimenez, vamos começar com você. Afinal de contas, qual que é a real situação do setor? Bom dia. Bom dia, Sara. Bom dia, telespectadores. Bom, a indústria no Brasil, em Londrina não é diferente, está sendo extremamente afetada. Nós primeiros ficamos parados por conta de decreto. E agora o nosso mercado vem caindo a cada dia, alguns segmentos mais que outros, mas o fato é que a queda de faturamento das empresas, na produção e do número de empregos se acentua a cada dia. Fernando Moraes, bom, você é presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina, ou seja, envolve tudo isso. E a situação não é das melhores. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É verdade, como o Marcos falou, a situação de Londrina não é diferente do Brasil. E até do mundo, né? Você pega a linha de eletrônicos, no início antes de acontecer os fechamentos aqui, nós tivemos um fechamento na China. E todos sabem que a linha de eletrônicos aqui, as peças são importadas da China e são montadas aqui. Então, nós tivemos uma falta de produtos da China para cá, então já teve essa demanda que foi complicada. Essa demanda conseguiu ajustar já, mas agora a falta de produção mesmo, porque tiveram que reduzir a linha de montagem, tiveram que fazer a redução de horário, demissões, então complicou cada vez mais. E a linha de eletrônicos, ainda que é muito em Manaus, que é montada isso, ainda está perigoso sofrer um lockdown, que ainda vai dificultar mais ainda a nossa cadeia. E também nós temos aqui, bem perto de nós, uma indústria muito forte, que é o setor moveleiro, que está sofrendo demais, com muitas demissões. O mercado principal deles é São Paulo e Nordeste. É onde tem o maior sofrimento da pandemia. A gente aqui está sendo afetado um pouco menos com a pandemia, mas economicamente as nossas indústrias vão ser muito afetadas, porque é uma cadeia, né? Não adianta a indústria estar funcionando, como em vários lugares que não parou. Londrina parou, mas São Paulo, Manaus não parou a indústria, mas só que o comércio todo parou. Então, se o comércio não anda, a indústria não anda também. Um depende do outro, é um giro, né? Isso. Sandro Nóbrega, obrigado também por ter vindo, presidente do Sinduscom. Como é que está a construção civil, os impactos que a construção civil durante esses tempos?
Obrigado, Imagina. Prazer estar aqui com vocês e com os telespectadores. Olha, os impactos ainda estão sendo sentidos. Nós temos ainda não entrou numa normalidade, porque tem a demora, tem os adiamentos, teve um pouco de demissão, né? Então é necessário uma readequação em toda a cadeia. Felizmente, diferentemente de alguns outros setores, nós ainda não estamos naquela fase dos acabamentos de grandes volumes de produtos para serem entregues. No caso, apartamentos, imóveis, de uma forma geral. Então, a gente não se ressente da falta de matéria-prima nesse momento, porque nós estamos na fase de reinício das atividades econômicas no Brasil e a construção civil ela é um pouco mais atrasada, porque ela demora para ser colocada nos trilhos. Por outro lado, no que diz respeito aos efeitos da pandemia mesmo, desse momento, né? Então aquilo que se reiniciou ainda não atingiu 100% da velocidade, tá certo? Nós temos aí como consequência alguns adiamentos de lançamentos, né? Esses adiamentos podem ser revertidos, porque são produtos que já estavam adiantados, planejados, né? Com projetos prontos, com aprovações, pequenos detalhes aí que nos trariam esses produtos no segundo semestre. Então, nem todos serão colocados em comercialização e em produção conforme estavam planejados. Em relação às demissões, houveram demissões também? Perdão? Demissões? Então, demissões, partes dessas demissões são revertidas. Tá. Partes não são revertidas por estarem dentro dessa linha de reinício, de lançamentos para o segundo semestre, né? E parte porque a produção ainda não voltou à sua normalidade, e parte porque as empresas começam a buscar alternativas para isso, porque quando você demite pessoal especializado, uma parte deles não volta. Não é só, isso não é uma coisa específica da construção civil, todos os setores acontecem isso. Então você começa a superar certas dificuldades, precisa superar certas dificuldades com implementação de outras tecnologias, como automação, né, robótica, etc. Mas isso não é apenas porque você quer substituir por substituição, mas sim porque você perde talentos nesse momento. Essas pessoas precisam sobreviver e elas vão sobreviver de outra forma. Porque quando a pessoa perde o emprego, ela não fica gastando aquele colchão, né? Ela tem que correr atrás de garantir a sobrevivência nos próximos meses. Então, muitas vezes muda de cidade, muda de profissão, busca outras alternativas e aí... Se readequa, né? O Marcos, agora, na verdade, a construção civil é uma realidade e tal, mas a questão das indústrias está um pouco diferente, né? O peso foi um pouco maior, o impacto foi um pouco maior? Então, Sara, aqui na nossa região, em relação ao Brasil, ainda foi um pouco menor do que a média brasileira. Nós tivemos uma queda aqui da capacidade de utilização da indústria, em torno de 15%, que é pouco em relação ao Brasil. O Brasil teve um número bem mais expressivo. Pegando o gancho que o Fernando falou, em cadeia produtiva, e começou esse problema lá na Ásia por falta de componentes, você pega hoje, por exemplo, a cadeia automotiva. Essa cadeia praticamente parou em função da pandemia e todos os seus fornecedores pararam atrás. Primeiro por falta de componentes e depois por uma questão de falta de venda. Hoje, a cadeia automotiva que envolve fornecedores, montadoras e as concessionárias, todos estão com um problema muito sério para ser resolvido, que emprega muita gente. Isso eu estou dando um exemplo de uma cadeia produtiva. Nós temos outras cadeias produtivas, como moveleira, etc., que também estão enfrentando uma dificuldade muito grande de se adequarem a novos volumes de produção. Porque acontece que as vendas caíram por conta do comércio fechado e também o consumidor final está um pouco apreensivo, ele não está gastando. Então, isso está gerando na cadeia toda desemprego e diminuição de atividade, fechamento de fábricas, inclusive. Tá ótimo.
Bom, gente, eu acho que é importante a gente falar, porque a gente está aqui também para falar da situação atual, mas também para propor soluções, né? Esse é o nosso objetivo aqui. E a gente está recebendo também aqui, ele que é do Senai, o Vitor Cunha, coordenador de Educação e Tecnologia. A gente recebeu, na verdade, esses dias aqui o economista, o Marcos Sambalducci, né, e ele estava trazendo gráficos e falando e tudo mais, exatamente apresentando pesquisas, mostrando, provando que as cidades que possuem indústria são as cidades que estão melhores, estão sendo melhores, como, por exemplo, Pato Branco, Dois Vizinhos, essa área do Paraná, né, mais ao sul. E ele estava falando assim sobre essa questão, que talvez seja essa a saída, a gente investir nessa questão. O Senai trabalha com isso, mas falta mão de obra qualificada. O Senai oferece cursos para isso e neste momento de pandemia, como é que está sendo a questão dos cursos do Senai? Bom dia, obrigada por ter vindo. Bom dia, Sara. Para mim é uma satisfação grande estar aqui contigo, estar com toda a equipe aqui, com os telespectadores também. O Senai está ofertando sim, a gente tem bastante curso para ofertar e conseguir formar a mão de obra qualificada para a nossa região e para a indústria do estado do Paraná. Inclusive nesse momento? Sim, inclusive nesse momento. E acredito que é uma grande oportunidade para aquele trabalhador que, porventura, nesse momento não está trabalhando, ou estava trabalhando, perdeu o emprego e está buscando uma requalificação profissional. Existem vários cursos sendo ofertados pelo Senai. Uma das oportunidades é o curso técnico semipresencial. E olha só que inovação durante a época de pandemia. O aluno, ele cursa 80% do treinamento em casa, ou home office, ou em qualquer outro recurso, em qualquer outro local, utilizando um recurso tecnológico. E ele vem para o Senai 20% do tempo fazer a parte presencial. O que acontece é que se durante o momento que ele tiver que vir para o Senai fazer a parte presencial, tiver algum impedimento, algum decreto que existe esse impedimento, a gente consegue fazer a parte presencial conectado e ao vivo com o aluno, permitindo um acesso remoto dele para os nossos laboratórios, fazendo uma transmissão ao vivo com os docentes, né, dos nossos laboratórios, seja de metalmecânica, seja de construção civil, seja da área de vestuário, tecnologia da informação e comunicação, metalmecânica e diversas outras áreas que a gente tem ali no Senai Londrina. Uma outra oportunidade são os cursos de graduação. Então, lá no Senai, nós temos os cursos de engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de software e os cursos tecnólogos em automação industrial e manutenção industrial, que começam agora no mês de agosto, finalzinho de julho, começo de agosto. Então, talvez seja uma nova oportunidade para aquelas pessoas que, porventura, não estão no mercado de trabalho nesse momento, têm talvez um recurso financeiro que acabou de receber pelo fato de ter deixado o mercado de trabalho, ou aquelas pessoas que estão no mercado e ainda querem ainda mais se profissionalizar. Afinal, o dever do Senai é formar mão de obra qualificada para a indústria do nosso estado. Se tivermos a mão de obra qualificada, a gente tem trabalho? Então, Sara, esse é um ponto que a gente enxerga como a saída. Sim. A inovação, o trabalhador, as empresas vão ter que se reinventar. É um momento agora de lançar novos produtos, achar novos serviços, novas formas de comercialização. Ou seja, o momento é muito propício. Nos força a buscar inovação. Toda a indústria agora passa por uma necessidade de buscar conhecimento, buscar gente qualificada e muitos vão empreender. Então, o Londrina tem essa capacidade de se reinventar, é uma cidade que já tem no seu DNA essa vontade de fazer diferente e o Senai, como nosso parceiro, traz várias oportunidades nesse sentido. E outras entidades também que estão fazendo esse mesmo trabalho na cidade. Então, é isso que a gente fala, busquem o conhecimento, busquem inovação. Nós temos empresas em Londrina que ajudaram no conserto dos respiradores. Nós temos, assim, diversas empresas que nesse momento, pararam para se pensar um negócio novamente. Enfim, esse é um caminho que a gente está percebendo, uma mudança grande na sociedade, na forma de pensar o negócio, e isso não tem muita alternativa, com exceção daqueles mercados que não foram tão afetados, alimento, vestuário não, digo alimento, medicamento e higiene, esses essenciais, esses praticamente não tiveram grandes quedas, mas vestuário, eventos, enfim, tudo que a proibição da circulação das pessoas trouxe de dificuldade, esses vão ter que buscar alternativas como o próprio Senai colocou. Talvez seja aquilo que o Fernando falou. O Fernando falou sobre a cadeia produtiva dos insumos, a gente importava muito. Talvez seja a hora da gente agora produzir aqui. Sim. É verdade. A gente vai ter que fazer um choque de gestão, de inovação,
necessária, né? Porque já vinha acontecendo. Londrina está sempre na vanguarda disso. As indústrias estavam inovando, né, Marquinhos? Com o apoio do Senai, o próprio Sebrae também dando muitas orientações para sempre estar inovando. E agora, infelizmente, acontece uma situação dessa, você precisa inovar de qualquer jeito. Talvez seja o caminho. Daqui a pouquinho a gente vai conversar também com a Eugênia Kirata Nunes, advogada. Quero saber como está a questão jurídica neste momento de pandemia em relação aos tributos e tudo mais, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo rapidinho. Você não sai daí não, que eu volto já já.